Muito amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, quero deixar uma mensagem no Salmo 126, que diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus mores. Papai do céu, obrigado pela tua palavra lida. O Senhor possa estar falando conosco, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amados irmãos, o Salmo 126 vem nos falar da alegria, do sonho realizado por aqueles que tinham retornado do cativeiro. Fato esse demonstrado nos seus lábios, nos seus cânticos, nos seus sorrisos, e o testemunho das nações que testemunhavam, dizendo: grandes coisas fez o Senhor a estes. Eu quero trazer aqui para a nossa meditação uma mensagem com o tema é o tempo da restauração, o tempo da restauração. Grandes coisas o Senhor, nosso Deus, faz e continua fazendo por nós, e isso nos traz alegria. Nosso Deus, amado, é um Deus vivo, um Deus dinâmico, um Deus que trabalha, é um Deus que não cochila, um Deus que não dormita, é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Amados, gostaria de relacionar aqui algumas coisas, grandes coisas, que Deus faz coisas imensuráveis, inumeráveis e incontáveis nas nossas vidas. Eu quero deixar algumas coisas que Deus tem feito para as nossas vidas. Livrando-nos do cativeiro. Cativeiro, amado, é um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar adverso, onde lugar em que nós, no momento atual, nós estamos passando por um cativeiro, um isolamento social, tendo a nossa liberdade restrita, o nosso ir e vir restrito, por causa dessa pandemia que assola toda a terra. Livrou do cativeiro. Mas há um cativeiro maior que Deus nos livrou, que é o cativeiro do pecado. O pecado é o maior mal que assola a humanidade. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado consome o ser humano, destrói. Ele leva a pessoa à perdição, leva a pessoa à morte eterna. Mas Deus é o Deus que nos livra do poder do pecado e do poder das trevas, nos livra da sua ira. É um Deus lindo e maravilhoso. Isso é uma grande coisa que Deus faz para nossas vidas, é nos livrar do cativeiro do pecado, do cativeiro da religiosidade. Nós sabemos que o ser humano é um ser religioso em potencial, e religião, ela não salva ninguém. Religião é o ópio desse mundo, porque há um sistema religioso falso, dominado pelo mundo das trevas, para manter o homem aprisionado, acorrentado nas cadeias da religiosidade, levando o homem à perdição, à morte eterna. Mas o Papai do Céu,
O nosso Deus é um Deus que faz grandes coisas. Uma das coisas que Deus faz, a principal dela, é o deu grande amor. Ele trouxe para nós o grande amor dele para a humanidade. Essa é a maior prova que Deus me ama, que Deus te ama, quando deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E no amor de Deus, conforme está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Tal maneira, é a prova dele, de amor por nós. Esse amor, ele traz para nós grandes coisas. Através do amor de Deus, Deus trouxe para nós alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus trouxe para nós esperança. Que esperança? A esperança é a certeza que nós temos vida eterna e essa vida está em Jesus Cristo, porque Ele é a vida, Ele é o caminho e Ele deu a vida por nós, pecadores. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amado, esse amor nos traz paz. Uma paz não é uma paz qualquer, é uma paz que excede todo qualquer sentimento e guarda o nosso coração em sentimento em Cristo Jesus. É uma paz de Deus, a paz de Cristo, porque Jesus é o príncipe da paz. Uma paz maravilhosa, que em meio às tempestades e tormentas, você sabe que o príncipe da paz, o Emmanuel, está conosco, nos trazendo uma quietude no nosso coração, acalmando o nosso ser com a voz interior, com a convicção que Ele não desampara os seus. Isso Deus trouxe para nós, através do Filho Jesus Cristo. Trouxe para nós fé. Amado, a fé é o ingrediente mais importante no ser humano. A fé move os nossos corações, mas não é uma fé qualquer. É a fé no Filho de Deus. A fé em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Uma fé sadia. Jesus entregou a vida por nós. Por que Ele entregou? Porque tinha fé. Ele tinha poder para dar a vida e poder para tornar a tomá-la. Esse poder Ele recebeu do Pai. Por isso Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por isso Jesus é um quê? É o Deus vivo. Ele é a ressurreição e Ele é a vida. O homem, ele aproxima de Deus pela fé. Hebreus 11:6 diz, sem fé é possível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. A fé que nos move a buscar a Deus, mais do que mais uma fé em que crê que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos traz salvação, que nos traz a convicção de que há uma vida após a morte, e essa vida é uma vida eterna, que nós vamos frutar dela. Por quê? Porque nós cremos em Jesus Cristo, no Filho de Deus, que veio a este mundo buscar e salvar aqueles que haviam perdido. Olha só, amado, o homem se encontra no cativeiro do pecado, mas Deus aí vem, envia seu Filho Jesus Cristo no plano dele, antes de criar todas as coisas. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Deus já planeja, sabendo que o homem ia cair em pecado, enviar o teu Filho para resgatar do poder do pecado, do poder das trevas, e para nos dar a eternidade. Uma coisa boa também, amado, que o Senhor trouxe para nós, dentro dessas grandes coisas que a gente pode enumerar, como diz o Pai, que são inumeráveis. Deus cuida da nossa saúde, Deus cuida da nossa mente, da nossa psique, Deus cuida de todo o nosso ser. Tudo está sob o cuidado de Deus, tudo está sob os olhos de Deus. Mas uma coisa maravilhosa que Deus nos deu, Jesus veio
ele que entregou a vida por nós pecadores, mas aqui ele não deixou órfão, ele deixou o Espírito Santo, o outro é consolador, o paracleto, o advogado, aquele que nos guia a toda a verdade, aquele que nos guia a toda a justiça, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos dá força no meio das adversidades para passar por todas elas, aleluia, oh, aleluia, aquele que nos dá ânimo no meio de situação difícil, para que possamos suportar e passar por todas as dificuldades nossas. Então isso é uma coisa muito importante para nossas vidas. É uma coisa importante, por quê? Porque recebemos o Espírito Santo, então que Jesus prometeu, que é necessário voltar para o Pai, mas enviaria da parte dele o Espírito Santo. Mas nem todos têm o Espírito Santo. Se nós olharmos a palavra de Deus, em Romanos 8, versículo 9, a parte C, somente aquele que recebe a Cristo como seu Senhor Salvador, aquele que arrepende dos seus pecados, aquele que olha para si mesmo e fala assim, eu sou um pecador e eu sou uma pecadora, eu preciso me arrepender dos pecados, eu preciso mudar a minha posição diante de Deus, a minha postura de Deus. Aí o que? Eu invoco o nome do Senhor Jesus Cristo, eu aceito o projeto de Deus para a minha vida e eu recebo a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, invocando com a minha boca, confessando meus pecados. Aí nesse momento eu tenho um novo nascimento na minha vida e recebo da parte do Pai o Espírito Santo que passa a habitar em nossos corações, para ajudar nessa caminhada. Amado, aí nós podemos dizer, o Salmo 126, versículo 3, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas, amado. Você pode numerar os livramentos que Deus tem nos dado, amado. Livramento da morte, livrando nossos pés da queda, livramento de todos os males dessa vida. Isto é o cuidado de Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Uma coisa importante que nós lemos nesse Salmo 126, no versículo 4, ele diz assim, faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Olha só, ao mesmo tempo que a gente vê uma alegria e o testemunho das nações que o povo tinha voltado do cativeiro, agora passado um momento, é uma oração pedindo para que Deus pudesse fazer o povo retornar do cativeiro outra vez. Nós vemos como o ser humano, a história do ser humano, ela é cíclica. O homem é propenso ao erro, é propenso ao pecado, e muitas vezes ele não vigia, ele volta a fazer os mesmos erros, ele volta a cometer os mesmos pecados, ele volta ao cativeiro, ele volta ali a fazer as coisas erradas que desagradam a Deus. Ele volta a viver um emaranhado. Ele volta a embaraçar os negócios dessa vida. Ele volta a fazer tudo aquilo que no passado ele fez e sofreu num cativeiro. Olha só, mas por isso o apóstolo Paulo, ele vai falar em 2 Timóteo que tornar a desprender dos laços do diabo em cujas vontades estão presos, despertando. Ou seja, então Deus sempre está alertando que o homem ele pode cair em erro e cair em pecado. O desejo é que nós nos convertemos a Cristo e nós perseveremos em uma vida de oração, em uma vida de santidade, e que nós andemos em novidade de vida, e que nós também, amado, não venhamos retroceder, porque Deus não tem prazer daqueles que retrocedem. Então, Deus tem prazer daqueles que marcham, daqueles que avançam, porque daqueles que creem para a conservação da sua própria alma. Deus não tem prazer naquele que mete a mão no arado e olha para trás, porque aquele que mete a mão no arado e olha para trás, com Lucas 9:62, ele não é apto para o reino de Deus. Por quê? Ele começou a trabalhar, a ser trabalhado por Deus e
passou a viver uma vida, olhar para as coisas para trás e acaba perdendo. Como ali a mulher de Ló, lembrasse da mulher de Ló. Ela teve o benefício de Deus de tirar Ló e suas duas filhas e a esposa de Sodoma e Gomorra, mas a ordem era não olhar para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e você sabe o que aconteceu com ela, virou uma estátua. Então, amado, perdeu a sua vida. Ou seja, o homem, ele é cíclico, ele passa a voltar num cativeiro, embora ele tenha sido resgatado no cativeiro. Esse é o cuidado que o ser humano, o cristão, deve ter durante a sua vida, para que ele possa caminhar em direção ao alvo, mas esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para que está diante de nós, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amado, restaurar, tempo da restauração. Sabendo restaurar é pegar uma coisa velha, uma coisa que ela envelheceu e voltar ao seu estado original. É isso que Deus faz. O homem se perde os seus caminhos e Deus tem um tempo da restauração para voltar a fazer aquele homem como ele fez lá no Éden, o homem, Adão e Eva, no seu estado de inocência, ou seja, estava ali obedecendo a Deus, estava ali sem pecado, mais um motivo ou outro, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, uma única regra para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, acaba pecando e o pecado entrou na humanidade por esse ato de desobediência. Mas Deus também trouxe, por um ato de obediência, por um homem, Jesus Cristo, Deus traz aqui essa alegria para nós, traz a restauração para a humanidade. Amado, Deus, ele realiza uma grande obra sobre essa terra. Uma grande obra. Talvez, amado, as pessoas não entendem o mover ou o agir de Deus. Amados, nós estamos vivendo um período muito difícil, um período difícil para toda a humanidade. Nós estamos com uma pandemia assolando vidas, destruindo pilares. Olha só, mas eu quero levar aqui uma meditação no Salmo 46, que diz a palavra do Senhor. Olha só, Salmo 46. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que as orações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os cargos no fogo. Olha só, o Salmo 46 fala das desolações que o Senhor tem feito na terra. Vinde e contemplai. Nós vemos as desolações. O Senhor faz cessar as guerras. Você não vê falar mais de guerras. O Senhor quebra o arco. Então, ou seja, o poderio do inimigo. Olha só, Deus permite que um vírus ele venha e abala toda a estrutura, todo o poderio econômico, todo o poderio religioso, todo o poderio cultural, toda a estrutura que esse planeta sempre preservou, liberdade, o direito de ir e vir, a comunhão, o relacionamento das pessoas. Deus permite isso. E isso vem abalando, destruindo toda a terra, matando pessoas, deixando pessoas aprisionadas, com medo, alguns em pânico. Mas por que tudo isso? Deus está fazendo uma grande obra nessa terra. Por que Deus permitiu ou permite tudo isso? Amado, Deus permite tudo isso
para que venha fazer algo novo. Muitas vezes, através da dor, do sofrimento, Deus permite para que venha quebrantar os corações, venha fazer que as pessoas possam mudar a sua postura diante dele. Muitas vezes, amado, para restaurar, é preciso primeiro permitir uma destruição. Isso está na palavra de Deus. Quero ler aqui o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, vem falar para nós sobre o agir de Deus. O agir de Deus no meio de todas as coisas. Jeremias 18 vem falar do vaso do oleiro. Deus diz ao profeta Jeremias para ele descer o vaso do oleiro. E Jeremias desce o vaso do oleiro e observa aquele oleiro. E o oleiro, ele fazia vasos. E alguns vasos estavam estragados. E ele não remendava o vaso. A Bíblia diz que nós somos o vaso na mão do oleiro. O oleiro é Deus. Então aquele oleiro, ele destruía aquele vaso e fazia um novo vaso. Assim Deus permite essas coisas, essas desolações na terra. Para quê? Para vir fazer vasos novos. Vem fazer algo diferente na vida do povo e nessa terra. Jeremias 18 diz o seguinte, versículo 8: se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento que eu falar de um agente e de um reino para edificar e plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha feito e faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Olha só, amado, Deus ele permite essas coisas para forjar um vaso novo. No momento que ele falar quanto a uma nação, e a palavra de Deus, conforme eu disse, assim diz o Senhor, ela que primeiro tem que destruir para reconstruir. Se for falar contra o rei, para arrancar, para derrubar e para destruir, se aquela nação ela ouvir a palavra, ela será abençoada, porque somente após arrancar, destruir, derrubar, arruinarem aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está dentro do ser humano, aquilo que está dentro da nossa estrutura, que é contrário àquilo que Deus deseja para nossas vidas, possamos edificar, plantar e construir, então, uma vida nova com Deus. Por isso que primeiro tem que derrubar, destruir, arrancar tudo que está dentro do nosso coração, que é enganoso e perverso, para que uma nova vida seja edificada, que seja plantada, que seja construída dentro da palavra de Deus. Deus está fazendo essa grande obra. Essa grande obra, por quê? Porque eu tenho certeza, amado, que após esse período, após a pessoa passar essa fase, esse vento e essa tempestade, muitas pessoas vão mudar a sua maneira de pensar. As pessoas estão afastadas, as pessoas estão desviadas, elas vão pensar a sua vida em relação a Deus. Por quê, amado? Porque vão ver, porque Deus promete, Deus cumpre, e o homem não pode partir sem salvação. É tempo de restauração, é tempo de reconstruir uma vida nova com Deus. Eu tenho certeza que após esse período, e agora neste período, as pessoas estão valorizando mais a vida, valorizando a vida, que é o presente, o bem maior
que Deus nos deu nessa terra. A vida é um dom, é um presente de Deus. As pessoas estão valorizando a vida, porque muitas pessoas estão perdendo a vida. Mas será, amado, que as pessoas estão perdendo a vida só por pandemia? Não, amado. As pessoas perdem a vida quando elas se maltratam, elas se drogam, quando elas permanecem no erro, permanecem no pecado, porque a pessoa vai morrer um dia, se Jesus não vier nesse tempo presente e arrebatar a tua igreja. As pessoas estão o quê? Afastadas de Deus, elas estão condenadas a viver eternamente no lago de fogo e enxofre. Valorizar a vida, que é o tempo oportuno de nós consertarmos com Deus, de nós realinharmos com Deus, de nós aliançarmos com Deus. Valorizar a vida, eu tenho certeza que com certeza as pessoas estão valorizando a vida. Valorização da família. A família, como as pessoas agora estão vivendo uma vida familiar, estão vivendo a quarentena e estão dentro dos seus lares, num convívio familiar. Muitos não valorizavam a família, não tinha tempo para a família. Esposos e esposo não combinavam. Filhos não honravam o seu pai, não honravam a sua mãe. Com certeza, está tendo agora uma valorização da família. As famílias estão mais unidas, estão mais arraigadas, estão conversando mais, estão dialogando. Valorização da família, que é a sede da mata e da sociedade. Por tantas vezes, e perseguida, que é o alvo de Satanás, destruir as famílias. Mas Deus coloca agora as famílias dentro de cada um de seu núcleo familiar, passando por esse período de quarentena, valorizando a família, valorizando o convívio. Amado, que coisa boa é o convívio. Não, nós estamos agora aqui, vivendo esse convívio familiar, mas ao mesmo tempo nós estamos afastados do nosso convívio com relação aos nossos amigos. A igreja afastado do convívio entre os irmãos. O Salmo 103 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Olha só, querido, com certeza a igreja, após passar essa pandemia e voltar aos cultos, valorizar os irmãos, o convívio, o relacionamento entre os irmãos saudável. Vamos acabar com as intrigas, com os fuxicos, com as discórdias, com o diz que me diz, com as guerras entre as denominações, que não deveria ter guerra entre as denominações dentro do próprio segmento evangélico. Mas devemos voltar para Deus. Com certeza os líderes, os pastores do rebanho, ao qual me incluo, vão voltar a pregar a palavra na sua essência. É necessário pregar a palavra na sua essência. A liderança, cuidar do rebanho, pregar a verdade, combater o pecado, mudando uma atitude em relação a Deus, não olhando aqui para as coisas terrenas, pegando um evangelho terreno, um evangelho da prosperidade, mas pregando aqui que Jesus está voltando para buscar o seu povo da igreja. É necessário que a igreja esteja preparada para encontrar com o Senhor. Valorizando a salvação, amado. A salvação que Jesus nos deu no Calvário. Quando deu quebrado está consumado. A salvação, porque, amado, nós sabemos que, e nós lemos na palavra de Deus, Jesus falou muito dos princípios das dores de parto. Nós falamos muitos princípios das dores de parto, das guerras, dos rumores de guerras. Olha só, amado, das pestes. Falamos sempre disso, que é os princípios das dores de parto, que anunciam ou prenunciam a volta de Jesus Cristo para buscar a tua igreja. Agora nós estamos vivendo, amado. Nós não estamos falando, estamos vivendo essa peste, tem assolado toda a terra. Nós estamos vivendo, estamos no meio dessa peste que está assolando essa terra. Isso é um sinal claro que nosso Deus
está voltando para buscar o teu povo e tua igreja. Isso requer de mais ainda, que a trombeta seja tocada, anunciando que o rei está voltando, anunciando que é preciso um conserto, que precisamos ser um vaso novo, um vaso para a honra, um vaso para o louvor, para a glória de Deus. Precisamos ser realmente restaurados, voltar para Deus, melhorar nossos corações, que é enganoso e perverso, melhorar as nossas atitudes, as nossas ações, que possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Uma igreja diferente, com certeza, após essa pandemia, eu tenho certeza absoluta, uma igreja é diferente, uma igreja que vai valorizar a salvação, vai valorizar o convívio entre os irmãos, uma igreja adoradora. Uma igreja, quando ela chega no templo, que ali é onde reúne os irmãos, ela vai com o objetivo de honrar e glorificar o nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, louvor, glória e adoração. Oh, aleluia! Então, uma igreja adoradora, uma igreja que vai passar aquele período ali pequeno, tá? Mas é uma igreja que vale com propósito, não vai mostrar suas vestes, não mostrar os seus valores, mas para humilhar perante a potente mão de Deus, para um tempo certo, Ele nos exalte, para honrar aquele que vive e reina para todos sempre, a Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá. É diferente, amado. Tenho certeza que a igreja vai mudar suas características. Vai ser uma igreja diferente. Uma igreja que vai buscar trabalhar na obra de Deus e permitir que o trabalho de Deus se realize em nossas vidas. Uma igreja preocupada com as almas, preocupado com os irmãos, preocupado um com os outros, para que possamos habitar nos céus por toda a eternidade. Amado, esse é o tempo. É o tempo de restauração. Quando ele fala ali, torna a regressar do cativeiro, como as torrentes do sul. Amado, aqui está fazendo referência ao deserto de Negev, que ocupa 60% do território israelense. Uma região inóspita, desértica, uma região terrível, como passou por ali uns heróis da fé como Abraão. E ali, hoje tem a cidade de Berseba. Amado, é como as torrentes do sul, a pessoa que está no cativeiro, ela está num local desértico, inóspito. E como aquele povo que vive ali, eles semeiam aquela semente, sofrendo, chorando, por um trabalho inóspito. Mas semeia por quê? Porque eles têm esperança. Eles têm esperança de que o Papai do céu, nosso Deus, que não nos ampara, vai prover. E Ele provê todas as coisas. As torrentes do sul, do exército de Negev. Nosso Deus é maravilhoso, amado. Quando semeamos a semente, aquele que dá, e que rega a semente, e faz crescer, brotar, germinar e dar fruto, é o Senhor. O Senhor é aquele que, como diz Isaías, profeta Isaías 41, versículo 18, é aquele que faz que os desertos, ele ali apareçam rios e converte as terras secas em mananciais. Aleluia. O deserto de Negev, aquela aridão, mas nas partes mais altas, é onde ocorre a chuva, a temporã ou a serôdia acumula águas. E quando aquela água vai acumulando, a um certo momento, aquela água transborda e atinge a parte baixa do deserto Negev, e tudo aquela vegetação, aquilo que estava morto, aquilo passa a reviver, aquilo que foi semeado, aquela semente passa a reviver.
a dar vida. É assim que Deus faz na nossa vida, amado. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele restaura a nossa vida. É o tempo da restauração. Amados, mas o tempo da restauração depende da semeadura. Para você fazer com que alguma coisa possa crescer e ter vida, você tem que semear. Como semeava o povo no deserto do Neguev, como semeia o nordestino, arando aquela terra, semeando a semente, esperando que o nosso Deus provê a chuva. Amados, agora para que uma semente ela tenha qualidade, ela tem que morrer. Por isso a pessoa, quando que ela vai selecionar uma semente, a semente é preparada. Ela tem que morrer. Assim é o homem de Deus. Nós temos que morrer para o mundo, tirar o Egito dentro de nós e nascer e viver para Deus. É a semeadura, amado. Aquele que semeia da carne esse fará a corrupção. Aquele que semeia no Espírito, ele terá vida e paz. Amado, semeadura. Como está a sua semente? Como você tem semeado? Nesse tempo de restauração, amado, o tempo de restaurar, é nós olharmos, examinarmos a nossa semeadura. Como nós temos semeado? Quais são os frutos que nós estamos dando para Deus? Temos honrado a Deus? Temos glorificado a Deus? Como está a sua vida? Isso você responde para Deus. Como está a sua semeadura? Porque aquele que leva a sua preciosa semente, ainda que gemendo ou chorando, ele voltará consigo, com grande júbilo, trazendo os seus molhos. Ou seja, então há uma recompensa de Deus em nossas vidas. Há uma obra sendo feita. Há um propósito de Deus. Bem sei que tudo podes e seus propósitos não podem ser mudados. Há um propósito de Deus sendo feito nessa terra. E você faz parte desse projeto de Deus. Se você não faz parte, eu te convido neste momento, meu amado ouvinte desse canal, meu amado irmão que está afastado, que está desviado, e você que está manquejando, você que está cocheando entre dois pensamentos, você está vivendo uma vida mais para lá do que para cá. É hora de endireitar os seus caminhos, endireitar as vossas veredas. É hora de firmar na presença de Deus, porque breve o Senhor está voltando e vai partir aqueles vasos que estiveram restaurados e que está sendo restaurado pelo poder da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, amado, ela é viva e eficaz. Se você der crédito a ela, se você receber ela como o deserto recebe aquela água e produz frutos, assim a palavra não voltará vazia. Se nós recebermos a palavra como ela exorta, consola e edifica. Tempo de restauração, é tempo de examinar nossas vidas. E o Senhor, a palavra regra os nossos corações, é a palavra que dá vida. O Espírito é que dá vida à palavra. Se nós não nascermos de novo, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Se nós nascermos de novo, de maneira nenhuma nós veremos o Rei da Glória. E essa promessa que Deus tem para nós de ver o Rei da Glória face a face. Tempo de restauração, tempo de reconstruir, tempo de reconstruir os nossos valores, tempo de reconstruir a nossa vida, tempo de reconstruir na palavra de Deus. Tempo de voltar ao primeiro amor, de voltar à essência da adoração, de voltar a viver na palavra de Deus. E com certeza, amado, que você, amado ouvinte, amado irmão,
passe a valorizar a salvação, que nos trouxe esperança, que nos trouxe paz, que nos trouxe o livramento dos cativeiros, seja do pecado, da religiosidade, e que nos dá a oportunidade de dia após dia em viver essa viva esperança, Cristo em mim, Cristo em vós, em nós, esperança da nossa glória. Amém, amado? É a palavra de Deus nesse tempo de restauração, nesse tempo de dificuldade, mas valorize aquilo que Deus nos deu e que você possa cantar e que nós possamos cantar grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Amém, amado? Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e que você seja um vaso de honra para louvor e para a glória de nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.